em 2011, as jornalistas Sávia Barreto e Emanuela Pinto resolveram acompanhar a rotina de um jornalista conceituado no Piauí, que atua em todos os veículos de comunicação, que é correspondente de publicações nacionais como o Globo e que ano passado ganhou um prêmio ESSO, mais tradicional e disputado programa de reconhecimento de mérito dos profissionais de imprensa do Brasil. Sávia, querida, eu queria que você começasse falando de quem que eu estou falando. É do jornalista Efrem Ribeiro, que trabalha aqui na TV Meio Norte, no jornal, no portal. E agora eu queria que você falasse sobre a escolha do nome do seu documentário e me explicasse um pouquinho do porquê. Esse documentário se chama Doutorzinho, porque o Efrem chama todo mundo de doutor, de doutora, então o nome faz uma referência a esse hábito dele estar sempre chamando as pessoas de doutor ou doutora. E Sávia, quando eu escolhi o teu documentário para a gente exibir hoje no Doc, eu fui falar com o Efrem sobre o trabalho que você desenvolveu sobre ele e mencionei que poderia ter sido uma homenagem. E ele prontamente me corrigiu, disse que não era uma homenagem, era um trabalho acadêmico. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É uma homenagem ou um trabalho acadêmico? Na verdade, são as duas coisas, porque eu fiz esse documentário junto com a Emanuela para uma disciplina, o trabalho de conclusão de curso em jornalismo na UESP, e tinha uma parte escrita e tinha a parte do documentário. Então, no documentário a gente teve mais liberdade, então acaba sendo, de certa forma, uma homenagem, porque a gente está falando sobre a carreira dele, sobre a vida dele pessoal, enfim, acaba sendo uma homenagem por resgatar a história desse jornalista que é tão conhecido aqui no Piauí. E a parte acadêmica é a parte do trabalho escrito, mas não está disponível, Então, são as duas coisas. Eu concordo plenamente com a Sávia, é muito interessante você ver que o Efrem, ele é muito mais do que o mito que foi criado em cima dele, Eu acho que esse é a coisa mais palpável do seu documentário, muito interessante. Quero agradecer a Sávia, aproveitar o convite que ela fez a vocês. E agora eu também convido vocês a assistirem o documentário Doutorzinho, a rotina jornalística de Efrem Ribeiro. Confira. Eu chamava todo mundo de senhor e senhora. E as pessoas, como eu todo dia me ligava, eu ligava, e as pessoas na Folha eram muito jovens. Como é que me chama de doutor? Ficava combatendo de senhor. Senhor, se eu sou muito jovem, eu tenho 16 anos, eu tenho 17, como é que chama de senhor? Ficava muito combatendo isso, mas eu continuava chamando de senhor, senhor. Só que um dia, eu estava em Manaus, cobrindo um encontro de presidentes da República, da região da Amazônia, Venezuela, Peru, aquela região toda. Bolívia. E o Collor tinha uma vida muito atlética. Em vez de chegar lá, participar com os outros, não. Ele foi fazer um passeio pelo Rio Solimões, que é o Rio Amazonas. E eu consegui furar o bloqueio e estou ali perto. Quando ele chega, ótimo, eu vou fazer uma técnica dele. Aí eu disse assim, Aí o Collor disse assim, você é o cacete. Eu não percebi que ele tinha falado isso. Só vi que ele não queria dar, aí foi rir para participar da entrevista coletiva. Quando eu chego, nesse tempo já tinha laptop. Quando chega lá no sistema para passar o material, os fotógrafos chegam, olha, o Collor chamou o Efrem é o cacete. Aí aquele burburinho todo. A minha sorte é que a Folha estava brigando com o Collor. O Collor entrou com ação contra ela. Se não, tinha sido demitido naquele mesmo dia, porque não se chama de um presidente de você. Mas também a Folha sabia que eu não chamo ninguém de você. Alguma coisa na minha mente aconteceu. Eu acho que foi aquela pessoa jovem que pulou em cima, bem perto de mim, puf, e eu tomei o susto, chama de você. Eu acho que foi isso. Como depois caiu em desgraça, em Manaus o pessoal tinha trazido uma faixa. O Efrem tinha razão, porque era todo mundo queria o tempo do impeachment. Mas nessa época, na semana seguinte ao episódio, acho que foi o Roberto Pompeu de Toledo, da Veja, me
me desancou, disse cada coisa grossas comigo por causa disso. E eu sei, a Elisângela do Jornal O Dia, disse que tem um livro que eu nunca consegui ler, que é Jornalismo Mau Caráter, que me inclui. Eu gostei de Jornalismo Mau Caráter. O Jornal O Dia publicou um anúncio, acho que é o primeiro anúncio que apareceu lá desse sentido, para contratar jornalistas. Nessa época eu estava na faculdade fazendo filosofia e teologia. Aí eu fui fazer, eu queria trabalhar em jornal, porque eu disse assim, olha, se não der certo para repórter, eu posso ser office boy. Aí ele foi, aí eu fiz o teste. O teste é o seguinte, quem aplicou foi o Osório Tavares, que hoje é o editor do Diário do Povo. Era fazer um texto a partir de um folder de divulgação de uma fragata, de um evento que a Marinha está promovendo em Parnaíba. Aí eu fiz. Para minha surpresa, no dia seguinte, o material que eu fiz saiu no jornal. Aí eu perdi um pouco as esperanças com a imprensa piauiense. Falei assim, meu Deus, você é a pessoa que nunca escreveu. Não tem informação específica. Já está a informação, já sai o primeiro texto que tu faz. Não pode ser levado a sério. Ser chefe do Efrem é uma experiência curiosa, que traz muitas vantagens e algumas desvantagens. A principal vantagem é que ele é um repórter extremamente produtivo. Então, todo editor sonha em ter um repórter que faz 5, 6, 7, 8 matérias por dia. Todo editor sonha em ter um repórter que não reclama de ser pautado meia-noite, 3 da manhã, 4 da manhã. E o Efrem é assim. Ele é uma pessoa que está disposta a trabalhar, agradece a você se você ligar para ele de madrugada pedindo para ele fazer uma pauta de um acidente banal. Não reclama. Qual repórter faria isso? Eu acordo 5h40, 5h50. Na verdade, eu acordo 5h40, fico mais 10 minutos, que lá eu moro num sítio, e é freinho, aí aproveitando 10 minutos, freinho. Então, mas eu acordo. Aí eu vou pro trabalho. E da noite eu saio 11 horas, 11h30, 11h30. Nesse tempo aí, eu fico fazendo matéria. Hoje eu dedico um espaçozinho para redes sociais, há alguns anos. E eu sempre trabalhei desde que começou a internet do Piauí, que eu trabalho de uma forma ou outra botando matéria na internet. Ele chega na redação muito cedo, 8 horas da manhã. Os repórteres costumam chegar às 8h30, um pouquinho mais tarde, ele chega mais cedo. E ele faz questão de ser o último a sair da redação. Inclusive, depois que eu saio, depois que eu fecho a primeira página, depois que o paginador-chefe manda todo o material para a gráfica, para o filme, enfim, que o jornal já está rodando, é que ele sai da redação. Ele diz que é porque ele não tem carro, ele depende de mototáxi, mas eu noto que é uma espécie de vigilância que ele faz sobre a redação. Como eu vim trabalhando no Norte, eu passei também a filmar, flagrante, a fazer o texto do jornal e no site. Então, há muito tempo eu faço essa coisa de trabalho de abelhinha, sozinho, fazendo os múltiplos veículos. Ele uma vez desmaiou na frente de um entrevistado porque ele estava fazendo um regime, passou 3 dias sem comer. O entrevistado comprou um caldinho de feijão, deu para ele poder recuperar as forças e continuar a entrevista. Essa é uma das histórias mais curiosas, sem dúvida, que eu lembro dele. Na verdade, eu sou uma pessoa folclórica, na verdade. Não tem como escapar disso, sou cheio de macaquice. Então, mas no caso do João Cláudio, o João Cláudio, para mim, não é humorista, é um psicanalista. Comecei a imitar o Efrem Ribeiro, curioso que foi, eu comecei a imitar antes na televisão do que no teatro. Porque eu fiz um programa em 1989 chamado A Química do João Cláudio, na TV Cidade Verde. E aí eu criei um quadro que era uma pessoa falando, fazia um cotidiano, a clínica do cotidiano.
não me lembro bem como era o nome do quadro, mas parece que era... Não me lembro, observando, uma coisa assim. E precisava de uma pessoa para falar. Então, quando eu botei o paletó folgado, o paletó era muito folgado, não era meu. Era um paletó acho que do Carlos Maranhão, do Amadeu Campos. Eu era muito mais magro do que eu sou hoje, há 20 anos atrás. Aí ficou aquela coisa meio grotesca, aquela roupa, e um negócio meio diferente, que está parecendo a roupa do Efrem. Aí então eu puxei meu cabelo um pouco para frente, e aí saiu ele falando, porque eu conhecia mais o pensamento dele de falar as coisas, de botar mesmo para quebrar, né? Então, o governador, ele já demitiu. E aí, o editor disse, não é para votar. Demitir, assim, cortar a despesa, é eufemismo. Assim, Efrem, aí começou, aí virou até bordão, diz assim, Efrem, o que você acha que desejar Feliz Natal? O que você acha que devia ser a decoração de Natal? Ah, a decoração de Natal é aqueles pés de oti do Davi Serafim, cheio de gari, pendurado, com aquelas roupas amarelas. E era assim, aí fazia horóscopo. Capricórnio, os homens que nasceram em Capricórnio, eles têm que se preocupar, porque, né, Capricórnio já... Assim, as mulheres, elas vão falar mais do que os homens. Não é porque elas queiram, não. Eu não sei porque não, mas falam. E assim ia surgindo. E aí depois foi que eu fui para o teatro. E no espetáculo Essa Terra Dá de Tudo, o Efrem Ribeiro foi um dos personagens centrais. O Efrem Ribeiro foi quem... Ele disse que eu ajudei ele, que eu tornei ele visível, que eu dei autoestima a ele. Pelo contrário, ele é que me ajudou, porque ele fez uma campanha, deu um teatro para o João Cláudio, ele fez um texto de uma página inteira quando eu fiz o primeiro show, dizendo que o show era um inventário do Piauí, que ainda hoje guarda isso aí, esse texto. E muita coisa que aconteceu. O Efrem, poxa, tanta coisa que tem aí sobre ele. A pessoa, Efrem, você não se acha ridículo? Não, ele me acha, doutor, me acho. E, por último, ele faz aquelas maldades, que eu não sei se ele faz aquelas maldades de caso pensado ou não é, se é inconsciente, ele deixa sempre o benefício da dúvida. Eu era vereador e o prefeito era o Silvio Mendes, eu era da oposição. Aí eu passei uma reunião lá oferecendo rapadura para o Silvio Mendes, toda hora. Aí no outro dia ele dizia, se sabe por que o vereador João Cláudio oferecia tanta rapadura para o Silvio Mendes, ele é diabético. O presidente Lula, ele veio para Terezinha para ver as enchentes no Porto Velho. Só que ele viu, sim, ele não achou que era muita enchente, não. Ele já está acostumado com mais água, ele esperava mais. Então ele pediu uns projetos, para ter projeto. Aí o pessoal do Porto Velho, a prefeitura, disse, quem está com água no meio da canela, não tem tempo para fazer projeto, não. Aí ele disse, eu não vou demorar muito, não. Eu vou para viajar, que eu vou para Macabal. Ele disse Macabal, ele queria dizer Bagabal. No começo foi assim. Nós, junto aqui, que são 4 motoristas do jornal, né? Aí no comecinho a turma foi e falou, não, vamos fazer uma escala para sair com o Efrem, porque o Efrem, ele não tem hora para chegar. Não tem hora para almoçar, entendeu? Aí foi, quer dizer, aí o meu pegava aqui de segunda, o Ivanildo pegava terça, o outro pegava quarta, o outro pegava quinta. Aí chegava assim na hora do meio-dia para almoçar, ele não almoçava, a gente vinha, ele autorizava, a gente vinha almoçar, aí marcava um horário pra gente pegar ele, assim, tipo assim, 1h30, 2 horas da tarde. Outra história do Efrem foi uma vez que a gente foi, ele estava num tempo de chuva, a gente foi passando, aí um dia antes, ele disse que nesse lugar que estava alagado lá, podia passar, né? Aí tá bom, eu confiei nele, na palavra dele, aí tá, passei. Quem foi que disse, não, chegou no meio do caminho, o carro entrou água pelas portas, entrou água por tudo e foi complicado. Eu sei que, resumindo tudo, nós que chegamos aqui para pagar a despesa, olha, quem pagou, eu mesmo paguei. Aquele, olha, tirou o canto dele de banda. Estamos aqui no balão da Miguel Rosa. Aqui 2 rodovias se encontram, a BR-316 e a BR-343. Toda vez que chove, fica esse mar de água, que nós vamos mostrar nesse instante até onde vai a profundidade. Cada um dos transtornos. Vamos lá.
Passei muitos anos na minha vida na correspondência da Folha, aprendi muito, porque foi o formato de um novo tipo de jornalismo. É engraçado que nessa época aqui não tinha aspas, muitas aspas. E caso que eu aprendi na Folha, muita aspa, a minha declaração, tudo era declaração entre aspas. E o pessoal, vem daí a fama de que eu sempre escrevo mal. Talvez eu escrevo mal, mas vem por da fama, porque eu escrevia como o pessoal da Folha de São Paulo, pouco seco. E depois veio se transformar na tradição do jornalismo brasileiro. O Efrem é um jornalista que a gente pode dizer, um jornalista em tempo integral, totalmente dedicado ao jornalismo e que faz da vida dele essa relação com a notícia, com a redação. E eu posso dizer que foi um dos melhores repórteres que eu já tive. O Efrem é polêmico, é pleonasmo. O fato é que é uma pessoa muito competente, muito sensível, tem uma capacidade de captar determinados eixos de informação, de ir atrás, de transformar uma simples informação em uma investigação que resulta numa matéria, muitas vezes premiadas pelo Brasil, seja como jornalista do Sistema Meio Norte, como um jornalista de meios de comunicação nacional. É alguém que tem uma capacidade de escrever belíssima, com frases curtas, com frases precisas. Também vivenciei com ele momentos que eu ressalto como de grande ética. Por exemplo, certa vez o Efrem escreveu uma reportagem onde ele dizia que eu tinha feito uma viagem, na época era do Sindicato dos Bancários, tinha feito uma viagem para Brasília com passagens pagas pelo governo do Estado, que aquilo, dando a entender que aquilo era uma forma de cooptação do governo do Estado. Imediatamente eu apresentei para ele que tinha viajado, pago pelo Sindicato dos Bancários, e ele, no outro dia, com grande destaque, fez esse reparo. Cito ainda os momentos em que eu vi fazendo matérias em muitas comunidades, e a gente via ali os seus olhos brilhando de emoção muitas vezes quando via depoimentos de pessoas simples do povo. Então é alguém que, como ninguém, conhece o Piauí, está sempre muito atualizado na política brasileira. Eu só não sei se o Efrem tem outra vida que não seja essa de jornalista, porque eu não consigo encontrá-lo em nenhum outro lugar fazendo outra coisa que não seja jornalismo. Outra coisa, o governador Wellington Dias vai passar o Natal fora de Teresina. As pessoas têm uma família querendo que levar para o São João, mas na verdade boa parte está querendo convidar ele para passar com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Gente chique é outra coisa. Gente chique, como é que a pessoa pode ser chique passando o Natal com o Lula, né? Eu não tenho, na verdade não tenho amigos, só o único amigo que eu tenho é o Brito Júnior. Porque ele quer. Porque ele não quer desacar na casa comigo, mas ele disse o seguinte, ele discorda de mim em vários momentos, provavelmente trabalhar no registro sensacionalista, ele não gosta que eu seja um jornalista sensacionalista, mas ele disse, olha, independente da matéria, da foto que você publicar de um corpo sangrando, que ele tem raiva disso, eu sou seu amigo, ponto final. Conheci o jornalista Efrem Ribeiro no ano de 2005, praticamente foi o Efrem que garantiu a minha entrada no jornalismo diário, né? Foi o Efrem que serviu como vale, como passe de entrada para o jornalismo diário no Piauí. Eu fui para o jornal Meu Norte e de cara eu peguei uma pauta e o editor me disse, olha, você tem duas opções aqui, você trabalhar com qualquer repórter e você vai ter uma boa chance de êxito, ou você e não tem garantia de uma grande pauta, ou você sai com o nosso principal repórter, que só faz grandes pautas, é um bom jornalista, é muito aguerrido, mas é muito brigão também, é muito perspicaz, mas também é muito complicado, que é o Efrem Ribeiro. Aí você tem duas chances, ou você conquista a confiança do Efrem e ganha a admiração dele, e aí você tem o seu passe, sua entrada garantida no jornal, ou você corre o risco de sair no primeiro dia. Não foi mesmo fácil trabalhar com o Efrem, porque o Efrem, apesar de ser recalmo,
né? Ele é muito estrambelhado, eu perdi a paciência com ele em vários momentos. O Efrem lida com sérios problemas de interpretação ética de alguns temas, de algumas pautas, e fica complicado dialogar com ele em certos aspectos às vezes. Há um ponto em que eu desisti de brigar com ele por questões éticas e profissionais e vi que a amizade valia muito mais do que isso. Eu não tive nunca uma vida amorosa. Eu realmente não perdi o tempo com isso, na verdade. Nunca tive vontade ou desejo com uma pessoa específica e também nunca me preocupei com isso. É uma coisa que realmente não me fez falta. E hoje, na verdade, meu trabalho é o aquário da redação. Basicamente, a minha vida hoje, eu pensando, fazendo um retrospecto, a minha vida foi um aquário de redação. Eu, na verdade, não tenho nenhum arrependimento na carreira, não. Eu acho que eu tive mais do que mereço, tive mais do que a técnica que eu tenho. Eu acho que é uma coisa assim, sabe, do acaso. Eu acho que não é técnica, não é talento, é puro acaso. Vocês acabaram de conferir tudo sobre a carreira e a vida pessoal de Efrem Ribeiro, uma personalidade marcante do jornalismo piauiense.